Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Ana Lu. Espero que todos nos acompanhem aqui ao vivo e façam bom proveito do nosso estudo de hoje. E todos aqueles que vão nos acompanhar no YouTube. E vocês estão notando a ausência da nossa irmã Luzia. Ela fez um procedimentozinho na vista. Se Deus quiser, semana que vem estará conosco e com olhos de águia. Não é isso, Ana Lu? É isso. Boa noite, queridos amigos. Mais uma feira juntinhos para o estudo da doutrina espírita. Que possamos ter uma noite de paz, de harmonia nos nossos lares. É isso aí. Já temos uma amiga aqui, Maria Tereza. Boa noite, Maria Tereza. Obrigada pela sua participação. Ô, Maria Tereza, obrigado por já estar aqui conosco. E vamos iniciar, então, nosso trabalhinho de hoje, né? E como estamos num programa espírita, iniciamos sempre com uma oração de abertura. Você faz a oração para a gente, Ana Lu? Faço sim. Meus queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos fechar os nossos olhos e vamos esquecer os problemas. E neste momento, vamos sentir a presença de Jesus nos nossos lares, vamos sentir a presença de Jesus nas nossas vidas. Amado Mestre, aqui estamos, mais uma noite, para o estudo da doutrina. E neste momento, nós pedimos que possamos sentir a sua serenidade, que as nossas casas sejam harmonizadas com a tua paz. Obrigado, amigos espirituais, por estes momentos de alegria para os nossos espíritos. Então, graças a Deus, graças. É isso aí, aproveitando para enviar um abraço também ao nosso amigo Ângelo, que já está conosco também. Não é Ângelo, é Ângela Longo. Ah, é Ângela? Ângela Longa, minha querida amiga. Estou muito feliz de tê-la aqui hoje. É porque temos um Ângelo também, né, que está sempre aqui. Desculpa, eu confundi. A letrinha parece pequenininha para mim aqui. Minha filhada. Opa, que bom que ela está aqui. A madrinha está toda feliz. Nós hoje trazemos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu vou trazer aqui do capítulo 11, um capítulo que tem um título muito forte, Amar ao Próximo como a si mesmo, né? Os itens de 11 a 13. Os itens 11 e 12 desse capítulo falam sobre o egoísmo e o item 13 fala sobre a fé e a caridade. Por que eu quis trazer esses itens? Porque o egoísmo, a gente está sempre tocando nele como um grande inimigo da nossa evolução, né? E o egoísmo é um inimigo da caridade. Os dois se opõem, né?
Então, nós vamos aqui tentar entender um pouco mais como é que a gente pode fazer para eliminar um e crescer mais o outro. Pois é, esse tópico, então, falando sobre o egoísmo, eu queria iniciar chamando a atenção para a origem dessa palavra, né, egoísmo. Nós podemos notar que as palavras terminadas nesse sufixo ismo, né, significam um movimento, uma ação, um foco em torno de algo, né? Por exemplo, paisagismo é uma ação com foco em quê? Na paisagem. O espiritismo é uma ação, foco nos espíritos, na doutrina espírita, né? O egoísmo, a gente já pode até concluir, né? É aquele que tem o foco, é uma ação voltada para o ego, né? E sabemos que o nosso ego é onde estão o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? É daí que se forma o ego. E é sobre isso que no Evangelho Emmanuel vem nos falar. E ele nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade, que nós precisamos eliminá-lo da Terra, porque ele retarda o progresso moral do nosso planeta. Por quê? O progresso moral do planeta se faz como? Cada um de nós progredindo moralmente, a humanidade, enfim, progredindo moralmente, assim o planeta progride moral espiritualmente. E Emmanuel diz também que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer o nosso planeta se elevar nas ordens dos mundos, porque a doutrina espírita nos traz todo esse ensinamento sobre o orgulho, vaidade, né? Tudo isso que a gente está sempre estudando no Livro dos Espíritos, no Evangelho e em outras edições. E nós precisamos, então, eliminar o egoísmo para realmente nos transformarmos nesse planeta de regeneração que está chegando, né? Claro, vamos tentar diminuir ao máximo. O mundo precisa diminuir isso para chegarmos ao mundo de regeneração. E nós temos hoje esses recursos, os ensinamentos trazidos pela doutrina, que nos facilitam bastante os entendimentos com relação a isso. O egoísmo, então, é o objetivo para que os cristãos devem voltar toda a sua força, a sua coragem, a vontade de combatê-lo, né? Porque Emmanuel ressalta a necessidade de muita coragem, porque combater o egoísmo não vai ser combater nos outros. Claro, a gente está estudando, estamos estudando juntos, né? Mas a gente precisa combater o egoísmo em nós e dar o exemplo aos outros, aí sim. E aí nós precisamos combater o nosso egoísmo. E aí a necessidade de muita coragem, muita vontade, pois nós sabemos que o combate mais difícil é aquele contra nós mesmos, né? É aquela história da reforma íntima. E Emmanuel cita também aquela passagem, lembrando que Jesus, o tempo todo, naquele período messiânico, aqueles 3 anos, né? Ele foi caridade, amor, trabalhando com muito amor, sem egoísmo, sem se preocupar com isso. E ele deu um grande exemplo, né, da caridade. E Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo, porque ele afirmou que Jesus, esse homem é justo, por que querem crucificá-lo? Foi o que disse Pilatos naquele momento. Ele sabia que Jesus não merecia aquele suplício. Mas, pela pressão, ele lava as mãos e deixa que conduzam Jesus à cruz. Isso ele fez por egoísmo, para manter o seu domínio, a simpatia com aquele povo que estava ali, incitados pelos sacerdotes do Sinédrio, né? Porque eles tinham grande interesse de eliminar Jesus. Jesus vinha trazendo grandes problemas para aqueles sacerdotes. E o egoísmo não deixa o homem praticar a caridade. Quem é egoísta não é sensível aos sentimentos do próximo, ele só pensa nele, né? E Jesus deu exemplo, ele atendia a todos, qualquer um que chegasse, que precisasse. E ele tem exemplos fortes que ele nos deixou. Da mulher adúltera, da samaritana, que os judeus nem falavam, nem olhavam para eles, e Jesus foi lá no poço conversar com ela, e até de alguns criminosos, né?
Jesus nunca se preocupou com a sua reputação. Ele fez tudo por amor, sem se preocupar do que iam pensar, das consequências que podiam ter. Tanto que chegou aonde chegou, na cruz, né? Devemos, portanto, nos mirar no exemplo do Mestre e lutar contra o egoísmo, pois só eliminando esse egoísmo que nós trazemos em nós vamos poder praticar a verdadeira caridade, porque o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas e são sentimentos opostos à caridade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a caridade. Ana? Zé Mauro, você falou sobre o Pôncio Pilatos, né? E eu achei muito interessante porque eu vou falar sobre o Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o Homem no Mundo. E quando você falou do Pôncio Pilatos, eu pensei, o Pôncio Pilatos era o homem no mundo que esqueceu que nós estamos aqui de passagem e ele perdeu uma grande oportunidade para praticar a lei de amor e justiça, né? Mas nós já estamos aqui mais ligadinhos, então a gente vai tentar não perder essa oportunidade. Então nós vamos falar, como eu falei, sobre o homem no mundo, e o texto, ele nos diz, ele começa com um alerta. Na verdade, toda essa mensagem é um alerta para nós. Ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem aos olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Segundo o Evangelho, piedade é virtude, que mais é a virtude que mais nos aproxima dos anjos do Senhor. Quem não quer estar, né, mais perto dos benfeitores, desses amigos espirituais? Interessante é que nos fala que nós devemos sempre, né, deve sempre animar o coração. Ele nos diz às vezes, ou quando a gente tem vontade, ele fala sempre. A piedade deve sempre. E o sentimento de piedade nem sempre está nos acompanhando, muito pelo contrário. Quantas vezes deixamos essa amiguinha de lado, pois estamos com os olhos voltados para os nossos interesses? O egoísmo, né? Ainda refletindo sobre o texto, nos é dito assim, nos diz, e implora a assistência dos bons espíritos. Aí é que eu falo, quem nunca? Todos os dias estamos realizando pedidos aos amigos espirituais. Mas a questão é, pedimos ou exigimos? Como estamos realizando esse petitório? É para a nossa satisfação própria ou também nós lembramos daqueles que necessitam de uma prece, que necessitam do nosso carinho? Quando a mensagem nos diz, purificai os vossos corações, está pedindo para nós não guardar mágoa, tristeza, mas para substituirmos pela alegria de estarmos aqui neste orbe. E nem sempre é fácil estarmos nesse lindo planeta azul, porque nós encontramos obstáculos, porque como homem no mundo, nós vamos precisar ter experiências que serão de alegria e experiências não tão alegres. Mas o que nós precisamos ter consciência é que tudo isso faz parte da nossa jornada. E nós estamos aqui reencarnados com um objetivo nobre: evoluir, progredir. Então, com os afazeres do dia a dia, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar de caridade à nossa volta. Somos homens no mundo somente com as preocupações materiais, esquecendo da nossa essência espírito. E não é à toa que o Evangelho nos alerta: não deixeis demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito. Elevai o vosso espírito através da
prece, através da caridade, através do acolhimento. Há tantas formas da gente elevar o nosso espírito. Então, eles sabem, né, por que a mensagem do espírito protetor, que essa mensagem no final ela vem assinada pelo espírito protetor, né? Ele vai dando um puxão de orelha na gente, né? Porque sabem que essa mensagem nós ainda temos dificuldade de colocar em prática. Então é um alerta. Por que será impossível não pensamos nas questões espirituais? Por que a gente, às vezes, esquece das questões espirituais e se liga tanto nas questões materiais, nas questões úteis? E não dedica nenhum tempinho para as questões espirituais. E muitas vezes a gente só vai se dar conta de que a gente perdeu tempo quando a gente desencarna, quando a gente chega lá do outro lado. E aí a gente fala, poxa vida, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e eu não fiz, eu não aproveitei bem a minha jornada. Então a mensagem é para nós, espíritos imperfeitos, cheios de questões a serem resolvidas. Por isso que o espírito protetor vem fazendo esse alerta, vem nos chamando a atenção. Quem quiser ler depois, né, a Instrução dos Espíritos, vale a pena ler a mensagem com calma, porque eu não vou ter tempo de ler essa mensagem inteira aqui. Nós temos que lembrar que Jesus jamais deixou de compartilhar os seus ensinamentos. Mesmo nos momentos mais duros que ele enfrentou, a piedade sempre foi a sua arma para desarmar esse eu, para resolver as suas. E Jesus é o nosso modelo. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão que fala qual o modelo, agora eu não lembro a questão perfeitamente como está, mas qual é o modelo que o homem deve seguir tem para o homem? Nós, homem no mundo, Jesus. Então, não é para a gente ficar seguindo o que está escrito no livro, não é para a gente seguir guru, é para a gente lembrar como Jesus transitou quando esteve entre nós. E no seu coração morava a piedade. No seu coração havia espaço para a doçura, para a afabilidade, para o amor ao próximo. Então, a espiritualidade vem constantemente pedindo, amorosamente, né? Eles vêm pedindo amorosamente, olha, mudem o seu comportamento, prestem atenção no que vocês estão fazendo, não percam mais tempo. Então, que a gente desperte o quanto antes para nós podermos ser acolhidos pela espiritualidade superior. Não é isso, Jamal? Isso mesmo. E é muito interessante, logo depois do que eu falei, você vem complementando com mensagens que só somam aquilo tudo, né? E eu agora, como eu disse, eu ia falar sobre a caridade. Nós vamos, então, abordar a fé e a caridade, porque a fé é muito importante para a verdadeira caridade. E eu queria iniciar com o que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Na verdade, do 17 ao 26, ele fala sobre essa citação, que é muito famosa também. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso é muito importante, né? Já deixa muito claro para a gente. Lembrando mais uma vez o exemplo de Jesus, ele trabalhou, ele agiu o tempo todo no bem, ele não ficou em momento nenhum no ostracismo, ele estava sempre ajudando alguém. Quando o procuravam, quando não procuravam, ele sentava, estava ensinando. Isso é agir, isso é a obra. E aí Tiago nos diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não basta a gente ir na igreja, no templo, seja qual for a religião, na congregação. A Ana Lu tocou nisso aí. Orar, ter a crença religiosa, mas não reverter tudo que você aprende
tudo que você deveria assimilar para as suas obras ou ações de amor ao próximo. E isso é nada mais, nada menos que a caridade. Nós estamos aqui para estudar, para aprender a mensagem do Mestre, e se nós aplicarmos essas mensagens, nós vamos melhorar e nós vamos ajudar a muitos, porque é isso que ele nos traz, né? E essas são as obras das quais a espiritualidade nos fala, né? Quando diz a fé sem obras é morta. Nós precisamos ter essa força de agir, fazer algo pelos outros, né? A fé é importante para que se faça a verdadeira caridade, como eu disse, porque sem a fé nós não conseguimos carregar a nossa própria cruz. Imagina ajudar o próximo a carregar a dele, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós passamos por dificuldades, passamos por provações, passamos por expiações. Então, não é fácil. Precisamos de ajuda e temos que ajudar ao nosso próximo, aquele que nós tivermos condições. Precisamos estar atentos, né? E o que é, afinal, isso é fazer a caridade, né? Nós precisamos trabalhar em nós a fé, edificar a fé, né? E quando a fé ainda é aquela vacilante, eu ajudo, trabalho, mas estou com algum interesse, estou querendo mostrar alguma coisa, eu estou querendo ganhar pontos aí de alguma forma. Enfim, a gente sabe como é que é, né? Não é na fé. A gente, na verdade, está fazendo uma caridade, às vezes, por interesse próprio. E lá na frente, isso vai reverter, né? Essa caridade, na verdade, não é uma caridade, não tem esse valor no plano espiritual, né? Então, quando nós entendemos, a doutrina nos traz a eternidade da vida, aí a gente começa a entender a anterioridade dessa nossa vida. Nós já vivemos vidas anteriores, trazemos de lá problemas, trazemos dívidas, os erros que cometemos, caridades que deixamos, perdemos a oportunidade de cumprir lá, né? Aí entendemos também o futuro que teremos de outras vidas. Isso começa a mudar o nosso pensamento. Poxa, eu preciso tentar resolver aqui. É como disse Jesus, né? Reconciliai com o vosso adversário, ou seja, resolva seus problemas enquanto está a caminho. Senão nós vamos levar para outra vida. A gente começa a ter mais preocupação de agir corretamente. A Ana Lu tocou nisso aí. Reparem como nós oramos, sempre pedindo, né? Sempre nós paramos para orar para pedir. Ah, não, mas eu oro também. Tudo bem, mas pedimos. E geralmente pedimos por nós. Aí pede ali pelo filho, pela esposa, pelo pai, as pessoas, né, muito queridas e tal. Mas nós temos também que agradecer. Isso que a gente fala em orações, quando a gente faz as orações aqui, gratidão, obrigado. Nós temos que colocar isso muito forte nas nossas orações. E quando começamos a agradecer, a gente vai percebendo quanta coisa foi feita durante o dia por Deus, pelo nosso guia, pelos espíritos protetores que nos auxiliaram, né? E temos que aprender a pedir, sim, mas pedir também pelos nossos irmãos. Como a Ana Lu falou, né? Aqueles que estão precisando, e a oração é um auxílio muito grande para esses irmãos. Então, começamos, através dessa fé edificada, a ter uma fé mais preocupada, né? Com o socorro aos nossos irmãos, com, enfim, maior preocupação com o próximo, mesmo aquele que você passa na rua, que você não conhece, sabe que vai virar as costas, ele vai continuar ali, mas você vai lá e, naquele momento, se puder, dar uma ajuda a ele. E esse sentimento, né, tem que ser estendido dessa forma. Não é o próximo, nem aquele ali que é da família, o colega do trabalho, amiga da congregação, não. São todos esses. Quando perguntaram a Emmanuel, isso está lá no Evangelho, quem era o meu próximo, Emmanuel falou, o seu próximo é toda a humanidade. Poxa, oremos por eles também, inclusive pela humanidade, pedindo o fim das guerras, o acolhimento àquelas pessoas que estão sofrendo pelo mundo, né? Então, nós começamos a dar os primeiros passos na verdadeira caridade,
que é essa caridade, sem esperar nenhum retorno, fazer por amor. E ao desenvolvermos esse sentimento, fazer a caridade única e exclusivamente por amor, nós passamos, então, a estar melhorando, começamos a melhorar espiritualmente, moralmente. Nós deixamos de ser egoístas e podemos chegar a dar do que nos fará falta, mas que vai suprir uma carência importante de um irmão. E aí nós lembramos do óbolo da viúva, aquela esmola que a viúva coloca lá na caixinha de moedas do templo e que Jesus disse que tinha muito mais valor que muito dinheiro, muitas joias que estavam trazendo, que ela deu do que ia lhe faltar. E quando nós entendermos e praticarmos isso, estaremos caminhando para a verdadeira caridade. É isso, Ana Lu. É isso, com certeza. Ainda temos que aparar muitas arestas, né? Os nossos Verdade. espíritos ainda estão muito equivocados. Mas também isto não é um problema. Estamos aqui toda terça-feira para justamente ajudar a resolver essa questão. Não só de vocês, mas as nossas também, né? Porque aqui é uma troca. Este programa na verdade, uma terapia coletiva que a gente faz. A gente faz esse estudo coletivo e não deixa de ser uma terapia coletiva, porque nos coloca a pensar sobre como estamos caminhando, como estamos procedendo na nossa jornada espiritual e material. Bom, nós perceberemos nesta passagem que trouxe para a noite que nós estamos sendo direcionados a bem proceder. Por isso que falam que o Evangelho é a bússola na nossa caminhada terrestre, porque ele nos direciona. Olha esse pedacinho do trecho que nós vamos estudar agora. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Ou seja, não fica achando que isso vai viver rezando, meditando, como um ermitão. Não. O homem no mundo exige que a gente esteja no meio da sociedade, enfrentando desafios, enfrentando o que a gente não gosta no mundo. Essa é a experiência. E ele continua aqui. Que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. É aqui e é agora. Não adianta ficar desejando ser um espírito, como hoje eu falei mais cedo numa palestra que eu fiz, da primeira ordem, espíritos puros na escala evolutiva. Nós vamos levar tempo. Hoje é o que ele está falando. Você vai viver esta vida em sociedade com os homens da vossa época. Ou seja, vamos vivenciar todos os obstáculos e desafios que o mundo de provas e expiações nos proporciona. E é mais um puxão de orelha, né? Para humanos, para nós humanos, principalmente aqueles que se dizem espíritas e acham que o simples fato de frequentar um centro espírita, de ler o Evangelho, de ser médium, de dar cesta básica, eu sou médium passista, eu estou com a minha vida resolvida. Lamento informar, mas não está, porque é muito mais do que isso. Se a gente parar e refletir em cima dessa mensagem, é muito mais do que isso. É um pedido de que a gente trabalhe, como eu falo, no mundão. Onde estiver, nós devemos servir, nós devemos ter piedade. Então, por isso que ele fala, não vivais para que a gente não pretenda viver uma vida mística. Porque essa vida mística, ela seria uma vida de erro. Ela não seria a realidade.
E aí, até aproveitando uma frase que eu falei mais cedo, a desilusão, ela desnuda a verdade. Ela traz a verdade. E é isso. A doutrina, ela é direta quando ela nos ensina esses procederes. Ela fala, não é para você ficar em casa rezando, é importante estudar, mas eu preciso também que você haja. Então não adianta a gente ficar desejando ir embora do planeta, até porque será que estamos prontos para um planeta melhor? A gente quer muito um planeta de regeneração, claro que sim. Mas será que estamos prontos para uma sociedade melhor? Temos certeza de que as nossas virtudes elas estão aptas a um planeta, a um orbe mais adiantado? Eu lembrei agora aqui, no nosso lar, há um pacto, né? Que os moradores de lá, eles precisam manter uma linha de pensamentos, não baixar o padrão para permanecer lá. E é um exemplo muito interessante, porque todos nós, eu sempre falo, desejamos muito ir para o nosso lar, mas será que nós estamos aptos a estar num ambiente onde vai nos ser pedido a caridade, vai ser pedido que a gente não haja com egoísmo? A gente precisa pensar nisso. A gente deseja, mas a gente também precisa se preparar para poder estar nestes ambientes. Então, a vivência em sociedade é a escola perfeita para a nossa transformação. E cada um aqui é responsável pela sua transformação, por mudar de nível, de patamar em cada encarnação. Então, não adianta culpar o amiguinho do lado, não adianta culpar a família que nasceu, não adianta culpar o planeta de provas e expiações, não adianta culpar nada. O resumo é, está nas nossas mãos realizar esta transformação. E essa transformação, ela será realizada na sociedade atual. Muitas pessoas se queixam desse mundo muito violento, eu não consigo avançar, porque, né, se a gente vivesse num lugar mais calmo, talvez se a gente vivesse num lugar mais calmo, nós não traríamos paz para esse lugar. Temos que lembrar disso também, que às vezes nós somos o tumulto. Então, observemos que na mensagem nos é dito para sacrificarmos as frivolidades do dia. Ai, como é difícil abrir mão de alguns gozos terrestres e substituir pelos gozos espirituais. Até porque teremos que ter olhos de ver com relação aos gozos espirituais, que muita gente acha que não tem por que pensar nisso agora. E esse despertar, esse abrir dos olhos, ele nem sempre é realizado de uma forma imediata. Afinal, o reino dos céus, ele é uma conquista que demanda tempo e esforço individual. Não é isso, Zé Mauro? Muito bem colocado. E eu quero trazer agora algo para todos nós pensarmos. Nós falamos do egoísmo, da caridade, né? E eu queria falar sobre a soberba. Estranho, né? Mas é algo que às vezes acompanha alguns de nós, inclusive alguns que já têm conhecimento da doutrina espírita, que já praticam, mas não assimilaram, se assim podemos dizer, né? Ou não estão assimilando. E a soberba é um sentimento pessoal de superioridade, né? Sobre algo ou sobre alguém. E ela é filha, voltamos aí a falar dos nossos inimigos, o orgulho e a vaidade. Isso é que nos trazem a soberba. Pode ser se sentir melhor do que uma pessoa, do que várias pessoas, você achar que está acima de todos, né? Ou algo que você estude, e aí faz você pensar que está acima das demais pessoas porque você julga serem inferiores, por não ter esse conhecimento. Não, conhecimento é estudar. Se você teve interesse e oportunidade, outros não tiveram. Por isso, o dever, nós aqui estamos tentando também
difundir a doutrina. Para quê? Para que outros se interessem e que outros possam receber mensagens interessantes que nós trazemos aqui. Não que sejamos melhores para ninguém, estamos cumprindo aqui uma missão, se podemos dizer assim, né? Então, pessoas que trazem a soberba, a gente identifica, sentem a necessidade de sempre opinar sobre tudo, querem provar a todo custo que seu modo de pensar é o que há de mais correto. Olha aí, orgulho e vaidade, né? É o mais sublime do mundo, quer impor o seu pensamento, a sua vontade. E nós devemos tomar cuidado, porque esse orgulho e vaidade são armadilhas que podem atingir qualquer um, de qualquer religião, inclusive também nós espíritas, é claro, né? E eles podem levar a uma falsa sensação de superioridade, a tal da soberba. Isso pode ser em relação aos nossos irmãos de outras crenças, por exemplo. A gente vê isso às vezes, né? Desrespeitando outras religiões, é isso, é aquilo. Muitas vezes até vemos o desrespeito a religiões espiritualistas. Lembrando que o termo espírita, espiritismo, foi criado por Kardec. As demais religiões que também trabalham com plano espiritual, mediunidade, são espiritistas ou espiritualistas. E muitos acham, não, tem que ser a doutrina espírita. Não, tem religiões espiritistas que fazem grandes trabalhos, né, na evolução, na ajuda a nós encarnados, aos desencarnados, cura, enfim. Inclusive, algumas religiões também costumam atacar a doutrina espírita, na maioria por falta de conhecimento do que é a doutrina espírita, né? E como se somente aquela religião pudesse salvar o homem. E aí, felizmente, a doutrina espírita nos traz conceitos sobre amor e caridade e coloca a sua máxima como fora da caridade não há salvação, que é justamente para tirar essa ideia de que a religião é o templo, é a igreja onde você está que vai te salvar. Não, nem nós na doutrina espírita estaremos salvos porque estamos na doutrina espírita. O que vai te salvar é a caridade, que falamos tanto nela aqui, né? Então, esse é o lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Onde os espíritos deixam claro, né? Não importa onde você esteja, qualquer igreja, templo, centro espírita, enfim, o importante é seguir os ensinamentos de amor do Cristo, ajudar o próximo, não apenas materialmente, dando todo e qualquer suporte que ele necessite. E em meio a tudo isso, como se não bastasse essa intriga entre religiões, entre igrejas, nós vemos, aqui no caso somos espíritas, né? Os espíritas também criam entre si, na ânsia de querer um se mostrar, vamos dizer, mais espírita que o outro, ou mais entendido que o outro. A gente vê isso dentro das casas espíritas também, né? Alguns endeusam médiuns, esquecendo que as pessoas que mais necessitam de uma atenção, de uma palavra reconfortante, são aqueles que vão buscar auxílio na casa espírita. Nós devemos lembrar que médiuns são pessoas comuns. Na verdade, todos nós somos médiuns, né? A mediunidade é uma característica do ser humano. E só acontece que alguns têm maior ou outros têm menor afloramento da mediunidade. São muitos tipos de mediunidade. Leiam o livro dos médiuns, né? Cada um tem uma ou muitas delas. E aqueles que já trabalham, já educaram a mediunidade, eu sou médium, Ana Lu é, Luzia é, nós trabalhamos com mediunidade, mas são apenas um canal para que os espíritos possam se comunicar e realizarem os diversos trabalhos da caridade. Nós sempre falamos, o que a gente faz ali no trabalho mediúnico, não somos nós que estamos fazendo, somos uma ferramenta, a gente tem que se habilitar e se dispor para que a espiritualidade realize o trabalho é deles. E é um trabalho que tem que ser feito pelo médium única e exclusivamente na caridade. Lembra que falamos? Sem esperar retorno, sem interesse. Jamais deve-se cobrar ou utilizar a mediunidade para qualquer outro fim que não seja única e exclusivamente a caridade. Eu escrevo, eu recebo mensagem, eu falo
eu não sei, tem que ser, dirija isso tudo para a caridade, certo? Isso está lá no Pentateuco, nos livros básicos da doutrina, livro dos médiuns, livro dos espíritos, falam disso. E esses médiuns estão muitas vezes não, geralmente nós estamos trabalhando com a mediunidade para compensar erros e dívidas do passado, né? Como dizia o Chico dizia para o Emmanuel, meu Deus, eu devo ter feito muita coisa errada, porque eu tenho tantas mediunidades, e é verdade, né? E muitos de nós estudam, pregam o evangelho nas diversas religiões que eu estou falando, mas se esquecem de aplicá-lo na própria vida, né? Esquecendo o principal ensinamento deixado por Jesus, amor incondicional. Não interessa o outro quem é, como ele é, o tipo, a forma, a religião, temos que amá-lo também. Devemos ainda lembrar que o plano espiritual não é espírita. Afinal, os espíritos, eles, conforme a sua evolução, eles não precisam mais de uma religião, claro, né? Eles vêm trabalhar nas religiões, não só na doutrina espírita. Eles vêm em todas nos ajudar para nós evoluirmos, porque eles seguem as leis de Deus. O dia que nós seguirmos, nós também não vamos precisar nem das leis da sociedade dos homens, nem da religião. Se nós seguirmos as leis de Deus, nós estamos fazendo o que esses espíritos evoluídos fazem. E partindo disso, a espiritualidade ela é muito diversa, composta de irmãos que viveram nas mais diferentes crenças na Terra antes, né? E que merecem todo o respeito e reconhecimento quando vêm oferecer auxílio em prol de encarnados e desencarnados. Nós vemos os chamados santos da Igreja Católica, nós somos da congregação Espírita Francisco de Paula, e ele se apresenta hoje, manda mensagem como Francisco de Paula. Ele não foi espírita, mas ele se desenvolveu. E essa foi a encarnação em que ele mais se considera tendo encontrado a luz. E assim o é. Então, que nós espíritas finalmente possamos entender a mensagem que os espíritos deixaram e ainda manifestam em mensagens, em outros livros, e que possamos caminhar finalmente para a verdadeira evolução espiritual, auxiliando todos os irmãos, como fez o Mestre Jesus, sem distinção. É isso, Ana Lu. É um grande desafio, mas eu acho que a gente já pode ter algum êxito se nós colocarmos em prática, né? Aos pouquinhos, né, Zé Mauro? Bom, eu vou ler a última parte da mensagem. É uma mensagem muito grande, mas eu fui tentando selecionar alguns trechos importantes. Nesse trecho, eles nos dizem assim: não consiste a virtude em assumir-nos severo e lúgubre. Lúgubre significa inspira tristeza. Aspecto. Em repelir-te dos prazeres que as vossas condições humanas nos permitem. Ou seja, ninguém está sendo proibido de poder usufruir do que nos dá prazer aqui na nossa vida. Inclusive, a doutrina espírita não nos proíbe absolutamente nada, né? Mas nem tudo nos convém, né? Nós é que precisamos selecionar. E ele ainda continua. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começar ou acabar uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais uma roupa de alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Quantos de nós iniciam a empreitada e elevam o pensamento a Deus? Ou quantos de nós estamos lá no meio de uma obra, de algo, de um problema, de um trabalho, e a gente pede a intuição, a espiritualidade? São bem poucos, né? E isso que o Espírito Protetor nos fala é tão mágico, porque eu já tive um exemplo muito concreto, quer dizer, eu tenho vários exemplos concretos na minha vida a respeito desse tema,
Mas eu sempre lembro de uma vez que eu estava precisando resolver uma coisa no meu trabalho. Sabe quando assim todas as portas estão fechadas e você não sabe em que direção seguir, não sabe o que fazer? E eu lembro que eu parei e falei assim: meu anjo guarda, me ajuda, me mostra assim o caminho, por onde eu começo. Porque às vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente não tem nem uma ideia. E aí vem aquela luzinha no fim do túnel e você escuta eu falar aquela vozinha dentro da cabeça e você segue. Porque tem que seguir também, né? Não vale desprezar, porque se despreza, perde a oportunidade. Se desconfia, não sei, são vozes da minha cabeça. Às vezes não são vozes da sua cabeça, né? São os amigos espirituais te orientando. É que quando a gente abre o Evangelho e lê, está concreto, né? São as palavras que estão ali. Então a gente dá credibilidade. Mas nós precisamos nos treinar para também ouvir as intuições. Algumas pessoas falam assim: eu não escuto nada, eu não sinto nada. Eu falo: impossível. Você que ainda não descobriu que o seu guia espiritual está constantemente ao seu lado, orientando, incentivando, mostrando a direção. E a gente faz pouco caso, né? Continuando aqui na nossa mensagem, ele diz: em tudo que fizer, remontai à fonte de todas as coisas. E a fonte de todas as coisas é Deus. Ele diz: remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, que bom que a espiritualidade, de forma bem clara, vem nos falar sobre isso. Ela vem nos chacoalhar, né? Presta atenção, vocês precisam estar mais atentos. O pedido é para servirmos com alegria, com ânimo, e que a gente não esqueça de sempre falar, o Zé Mauro falou em alguma fala dele, agradecer. Às vezes a gente fala aí no dia a dia assim, gratidão, gratidão, gratiluz, gratidão. Mas sai do coração, vem da alma, é isso que precisa ser. O nosso coração, ele deve ser grato pelas bênçãos que chegam diariamente. O emprego, a saúde, a comida, a possibilidade de estarmos aqui, terça-feira, quase 8 da noite, podendo refletir sobre temas que alimentam os nossos espíritos. A oportunidade que nós temos de nos transformar em espíritos melhores. Tudo que recebemos é para o nosso bem, para a nossa evolução. E às vezes recebemos tanto que nem nos damos conta do quanto somos agraciados. Mas ainda é difícil ter essa consciência corre da vida e acabamos perdendo a oportunidade de sermos gratos pelo que recebemos. E isso acontece sempre, porque pouco agradece. Mas e aquele que diz: não recebi nada, não recebo nada? Sei por que está falando isso. Eu não tenho nada para agradecer. Lê do engano. Todos nós temos muito a agradecer. Se pudesse passar um filme da nossa vida desde que nós nascemos, certamente nós íamos constatar que já fomos tirados de diversos perigos. Certamente nós íamos constatar que em alguns momentos nós deveria ter faltado muita coisa, mas não faltou. A espiritualidade esteve ali. Então, sempre recebemos o despertar no dia seguinte. E esse despertar no dia seguinte, eu escutei uma coisa muito interessante do Seminário Espírita que eu participei no sábado. 24 horas de reencarnação, 24 horas de recomeçar. Então,
Você precisa pensar nessas 24 horas como uma grande oportunidade que você tem de estar vivo neste planeta, de poder ter experiências que às vezes a gente chama de sofrimento, as experiências, porque, claro, às vezes é difícil, são dolorosas, mas são necessárias para a nossa evolução, para o nosso progresso. E devemos sempre lembrar, guarda-te das palavras de desânimo e de pouca fé. Elevemos os nossos pensamentos e agradecemos até mesmo pelo que está por vir. E com certeza é o melhor para nós. Com você, Zé Mauro. Desculpe, esqueci de ligar o microfone. Eu estava dizendo que, mais uma vez, a gente vem reforçando o que um fala, vem reforçando, porque a espiritualidade vem trazendo os ensinamentos para nos ajudar, né? E conforme nós vamos assumindo aquela fé raciocinada, aquela fé edificada, forte, né? Isso nos dá força para nos doarmos mais completamente, né? Nos doarmos com naturalidade, também na parte moral, na parte espiritual. Isso significa dedicar um tempo para ouvir as pessoas, dedicar um tempo para visitar alguém que está doente. Às vezes, alguém da nossa família, a gente, está bem, ele melhorou, vai lá visitá-lo. Como é bom, né? A pessoa que está doente receber uma visita de um amigo, de uma pessoa querida. Orar, como falamos aqui, pelos que necessitam. A Ana Lu falou também. Precisamos orar por aqueles que estão necessitados, conheçamos eles ou não, né? Então, deixemos o egoísmo de lado e passemos também a dedicar alguma parte do nosso tempo para aqueles que necessitam desse outro tipo de apoio, seja conversando, consolando, ouvindo, aconselhando, se possível. É interessante, eu falei aqui dos médiuns, aí tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho mediunidade nenhuma. Bom, não tem, tá certo, não está aflorada, não sente, ainda não surgiu. Gente, todos podem ajudar, até na casa espírita. Tem lá as pessoas trabalhando na recepção, secretariando a sessão, ajudando a organizar uma fila, recebendo as pessoas. Todo esse trabalho é importantíssimo. Se só tivesse médium sentado lá na mesa, esperando para fazer palestra, e ninguém entrasse lá, ninguém soubesse onde era a sala, tudo isso é importante. Os trabalhos mais simples são importantíssimos. Então, todos temos a oportunidade. Você não precisa nem ser espírita. Temos pessoas que nos ouvem que são de outras religiões. Claro que não. Qualquer religião que fale de Jesus, que seja cristã, vai falar desse amor, dessa doação. Pois é, essa mudança de atitude nós só conseguimos realizar com fé em Deus, e é importante o conhecimento, o estudo do Evangelho, os livros da doutrina espírita, né? O que acontece é que nós vivemos num mundo ainda de muita pobreza, de muita necessidade, pobreza material, pobreza espiritual, porque nós temos muitos irmãos que, mesmo tendo o necessário, ou muito mais do que o necessário nesse mundo material, ainda precisam muito de um ombro amigo, de uma ajuda ao seu espírito. Nós vemos pessoas com com essa posse material, de uma grande infelicidade, de diversas formas diferentes. Quem já não conheceu, né? Como ao contrário, vemos pessoas muito humildes, simples, às vezes necessitando do básico e extremamente felizes. Isso é Deus, isso é amor, isso é Jesus no coração. Para chegar a essa felicidade, nós devemos procurá-la na prática do bem e não nos prazeres desse mundo material. Ana. Temos muito que aprender ainda. Muito que colocar em prática, mas também não tem problema não. Estamos aqui para isso, reencarnamos para isso também, né? Então, tá tudo certo. Bom, acreditamos que a mensagem do Espírito Protetor hoje trazida aqui
mim, ela foi, claro, analisada superficialmente. Eu não li a mensagem inteira, era uma mensagem longa. Ela nos faz refletir sobre as nossas relações com os nossos irmãos de caminhada. E precisamos lançar um olhar mais apurado. Nós devemos ter um olhar mais apurado para tudo que acontece no nosso caminhar. Eu acho que falta isso. O despertar é a gente começar a olhar, lançar um olhar apurado. Porque a partir daí, nós vamos ter os olhos de ver. E devemos sempre procurar, agradecer e buscar, né? Isso aconteceu? Aconteceu. Então, eu sou um homem no mundo, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu vou continuar caminhando. Então, que tenhamos como guia a caridade, onde estiver. E seja qual for a situação que estivermos enfrentando, não vamos perder a nossa fé. Nós não caminhamos só. A espiritualidade, 24 horas, cuida de cada um que está aqui conectado conosco. Não, a espiritualidade, ela não seleciona se a Ana Luísa merece, se o Zé Mauro merece, se a Lúcia merece. Porque eles se doam 24 horas. E essa doação é para a nossa felicidade, é para o nosso bem, porque eles desejam ver a gente progredir cada vez mais. Avante, irmãos. É isso aí. Então, irmãos, estamos chegando aí ao final do nosso programa de hoje e, como sempre, faremos aqui a oração. Eu vou fazer a oração de encerramento e depois vamos ver se dá um tempinho da gente cumprimentar nossos irmãos. Graças a Deus, a Jesus, agradecemos imensamente mais essa noite de aprendizado e que possamos agir mais na caridade, agir mais naquilo tudo que ouvimos aqui de bem e de bom e corrigirmos os nossos erros. Obrigado, Pai, e olhai por nós, a todos nós, a toda a humanidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, dar boa noite para os nossos amigos. Isso aí. Boa noite, Maria Tereza. Olá, Maria Tereza. Boa noite, Ângela Longo. Agora acertei, né? Ângela Longo, minha amada filhada. Eu sei que o Aires está aí assistindo também. Então, beijo para os meus afilhados. Sou madrinha de casamento dele. Isso mesmo. Isabel Cristina Andrade também, um grande beijo. Obrigado por estar conosco. Oi, Bel, querida. Obrigada pelo auxílio na sessão mais cedo, tá? Muito obrigada. Você, como sempre, é uma trabalhadora encantada. Isso, a Isabel, né? E já agradecemos aí a todos aqueles que vão nos assistir depois pelo canal na Web Rádio Cristo Consolador, pelo YouTube. E temos aqui também a Márcia Dantas. Ah, minha filhada e minha comadre. Hoje todo mundo quer ligar no meio. Obrigada. A Dinda te ama também, meu amor. Isso aí. E Maria Clara Alves. Oi, Clarinha. Um beijo grande. Grande amiga. Amigos, nós só temos que agradecer pela participação de vocês, pelo carinho que vocês deixam aqui. Não esqueçam, as lives ficam gravadas, vocês podem assistir a qualquer hora. Muitas pessoas, às vezes, né, não conseguem 19 horas estar aqui. Fica então, no YouTube. Fica gravado. Aqueles que vão assistir em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E se vocês quiserem que a gente fale sobre algum tema em específico, vocês podem deixar escrito aqui, que nós vamos pensar, né, Zé Mauro? Isso, podem enviar a sugestão. E não esqueçam de dar o like lá no YouTube para ajudar a rádio, né? Ok? Todos vocês.
que estão aqui conosco e aqueles que vão assistir depois. Isso, a rádio precisa dessa colaboração de vocês e nós estamos realizando este trabalhinho, humilde trabalhinho, para vocês. Isso aí. Então, até a próxima terça-feira. Então, até lá, Ana Lu. até lá, Estaremos Zé aqui Mauro. de volta. Isso aí. E nossa amiga Luzia certamente estará conosco também. Boa noite a Meus todos. queridos irmãos. Uma semana grande abençoada semana. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.